noite, boa noite. Estamos aí começando a live de hoje. Vão entrando aí, gente, que eu tô organizando, que eu tô tentando aqui fazer, faz tempo que eu não faço isso, no Facebook também, tá? Então, Igor tá entrando aí, legal. Digam pra mim, por favor, ao Everton, putz, saudade, hein, cara? Quanto tempo aí. Igor entrando, Everton, Coco. Falem pra mim se estão ouvindo bem, por favor, só para eu saber. Eu tô tentando entrar aqui também direto no Facebook. Tá? A gente vai falar hoje aí um pouquinho sobre os objetivos. Se até agora a gente está chegando no meio do ano, vamos conversar um pouquinho se seus objetivos até agora foram realmente cumpridos. Carla entrando também. Pessoal, comenta para mim aqui se vocês estão me ouvindo bem, tá? Eu vou esperando um pouquinho. Legal, saudade, cara. A gente precisa marcar. Fala pra mim, por favor, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, cara. Aqui no Instagram eu já tô recebendo feedback, então estão me ouvindo bem. Eu vou tentar colocar aqui no Facebook também. Vou focar aqui no Insta, no Face, então vocês vão me ver olhando para um lado e para o outro aí, mas é por um objetivo de alcançar mais pessoas, tá bom? A gente vai falar aí um pouquinho sobre as metas, né? Sobre objetivos, na verdade. A gente sabe que muitas vezes o que acontece é que a gente faz muitos planos principalmente no fim de ano, né? A gente faz muitos planos e infelizmente acaba que eles vão se perdendo durante o decorrer do ano. Então a gente precisa realmente entender como é que a nossa mente funciona, como é que as coisas funcionam para que a gente possa realmente alcançar os objetivos que a gente traça. Vai ser muito bacana. Eu quero trazer um conteúdo aqui que seja um conteúdo prático, esse é sempre o meu objetivo, tá? E quero falar algumas coisas do porquê muitas vezes parece que a gente mesmo se sabota, tá? Então, convide outras pessoas, porque vai ser um conteúdo bacana, vai ser um conteúdo importante. Convide outras pessoas, fale aí, manda o aviãozinho para outras pessoas para a gente já começar. Eu estou só ajustando, como eu falei para vocês, eu estou também transmitindo no Facebook. Então, eu quero ver aqui se a gente faz um bom momento juntos aí. Jorge, a Rose, Matheus, legal, muito bom ter todos vocês aqui. Gente, me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem? Digam para mim se estão todos me ouvindo bem. Aqui no Instagram, Facebook eu estou abrindo agora. Gente, faz muito tempo que eu não que eu não faço a live aqui no Facebook junto e no Instagram, ou seja, simultâneo. Mas vamos lá. Estão me ouvindo bem aqui? Por favor, vocês aí do Instagram. Legal. Estão me ouvindo bem. Muito bem. Vamos aguardar só um pouquinho. Vão me dizendo aqui, quem já está aqui no Instagram, responda uma coisa. Até agora, né? Estamos aí entrando no 6º mês do ano. Legal. Sim. Perfeito. Respondam aqui para mim. Comentem. Estamos entrando no 6º mês do ano. Seus objetivos que você traçou lá no final do ano, suas determinações para o ano novo, até agora, você está satisfeito? Cumpriu? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Sim ou não? E esse sim ou não, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Não precisa ter vergonha não, tá, gente? Porque eu já passei muito por isso, de, fazer aqueles planos pro ano novo e realmente depois de um tempo, infelizmente, acaba que meio que se perde.
E eu quero falar um pouquinho disso para vocês aqui, quero ajudar. Pessoal, sim, não. Eu quero falar um pouquinho para ajudar. Quem já está cumprindo, ótimo, tá? Mas eu vou trazer uma coisa para ajudar você a avançar ainda mais nesses próximos 6 meses. E quem não, vou também trazer, obviamente, aquilo que você precisa entender, principalmente como nosso cérebro funciona, para que você possa aí realmente alcançar maiores objetivos e avançar com isso até nesses 6 meses que você não conseguiu avançar, você avançar nos próximos 6 meses, tá bom? De onde vocês estão falando? Eu sei que tem gente aqui de Cosmópolis, tem algumas pessoas de Campinas que eu conheço bem. Rose aqui, Rose, minha amiga, parceira também. Me falem um pouquinho de onde vocês estão falando. Pessoal no Facebook, gente, gratidão aí. Compartilhem com mais pessoas para que a gente possa ter esse momento aqui de uma conversa produtiva e que eu quero realmente entregar para vocês algo que seja útil, tá bom? Vamos lá. Bom, eu vou já começar, como eu perguntei aí para algumas pessoas responderam, como eu perguntei se até o momento realmente você já alcançou o planejado para esses 6 primeiros meses, né? A gente vai entrar agora no sexto mês do ano. Já perguntei, né, para vocês se já conseguiram cumprir algumas coisas. Teve gente que falou sim, tem gente que falou não. A Carla, Piracicaba, legal. A Carla eu fiz um trabalho junto numa empresa onde ela trabalha, Biotipo, lá em Piracicaba. Muito legal. Obrigado, Carla, pela participação aqui. Então é o seguinte, gente, a primeira grande coisa... um ponto, para você no Instagram, você no Facebook, anota, tá? Eu vou dar um tempinho aí para você, vou repetir, porque a repetição é o reforço faz com que a gente guarde mais, mas eu falo sempre que a gente precisa entender uma coisa, nós somos auditivos, visuais e sinestésicos. Então é importante você anotar, por quê? Porque você ativa mais áreas do seu cérebro e você retém melhor essa informação. Então anote, isso vai te fazer bem, isso vai te ajudar, isso vai ficar no seu visual, isso depois você vai poder conferir. Então anota, tá? Eu quero transformar coisas que muitas vezes são trazidas como fórmula mágica, né? Nossa, é mirabolante demais para ser feito, mas a gente precisa entender a prática, o que eu falei. Eu gosto de fazer com que conteúdos que sejam, principalmente de neurociência, da área da mente, da psicologia, enfim, que esses conteúdos sejam mais condensados, sejam mais simplificados para que a gente possa realmente fazer o que precisa ser feito. Então, primeira coisa, anota aí. Anota. Quem não se organiza, agoniza. Tá? Quem não se organiza, agoniza. Tá, Eduardo, mas como assim? Ó, vamos lá. A gente muitas vezes pensa sobre o que a gente quer realizar. A gente pensa sobre aquilo que a gente quer fazer, que a gente quer alcançar, ou seja, sobre objetivos. E aí lá no final do ano, né, dia 31 ou um pouco antes, nós começamos lá, geralmente tem algumas coisas que são lugar comum, né? Alguns objetivos que são bem comuns. Então a gente ouve amigos dizerem ou nós mesmos acabamos falando isso. Então, por exemplo, esse ano eu vou parar de fumar. Esse ano vou fazer de tudo aí e vou parar de fumar. Não, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou emagrecer, não tem jeito, vou mudar minha dieta, enfim. E outro também que é campeão vou fazer exercício. Então esse ano agora é um ano que eu já vou entrar fazendo exercício. Então veja, ok, tudo que nós temos hoje físico, tudo que nós temos criado, começou primeiro, obviamente, na nossa mente. Começou ali na nossa cabeça. Mas, para você começar a transformar isso, concretizar isso, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar no papel. É você realmente escrever o que você quer.
Ah, Eduardo, mas isso aí é muito simples, eu já ouvi isso de muita... Tá, é simples, mas tudo aquilo que é simples de ser feito é fácil também de não ser feito. Então tudo aquilo que é fácil de ser feito é fácil de não ser feito. Por quê? Porque as pessoas subestimam. Lembra quando eu falei de fórmula mágica? Pois é, a gente subestima o simples porque a gente acha que só o complexo funciona. Só que eu vou falar uma coisa que eu falava até liderando equipes, tá? Se você não é capaz de fazer o simples, como que você quer dar conta do complexo? Como é que faz? Então, o simples muitas vezes funciona. Só que se você não fizer nem o simples, não tem como você alcançar progresso. Não tem como ir para frente. Não tem como. Então a pessoa ela só fica pensando que ela quer emagrecer, ela fica pensando que ela quer parar de fumar, ela fica só pensando no objetivo que ela quer alcançar, mas ela não tem uma determinação, ela não concretiza aquilo, ela não começa a organizar aquilo. Como eu disse, quem não se organiza, agoniza. Né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é anotar. O primeiro erro é esse, ficar só na palavra, só na conversa. Eu falo que você precisa meter o pé. Tá? E eu vou explicar o que é meter o pé, Eduardo. Que linguagem que é essa? Meter o pé. Eu falo que PE, anota isso. Eu já falei, anota isso. PE. O que é meter o pé? PE, Eduardo. Plano e execução. PE. Plano e execução. Então, se você não tiver um plano e se você não determinar aquilo que você vai executar, não tem como. É só devaneio, é só palavra, é só conversa. Entende? Então, a maioria das pessoas não passa a ideia da mente para o papel. Não passa, nem da forma mais simples. E eu já vou aqui antecipar algumas coisas. A gente precisa entender que eu vou voltar nessa parte do plano. Tá? No finalzinho eu vou colocar para vocês 3 passos que você tem que se perguntar para você fazer um plano bem estruturado e simples para você realmente alcançar o objetivo. Mas eu quero falar uma coisa. Um dos outros grandes problemas é o seguinte. As pessoas precisam entender como o cérebro funciona. O nosso cérebro é uma máquina de economizar energia. Tá? Então, o cérebro é uma máquina de economizar energia. Então, o que acontece? O cérebro ele quer prazer imediato e evitar a dor. Então, ele quer que aquilo seja bom, né? E quer que aquilo se repita, né? O vício da dopamina sendo disparada no cérebro. Então, o cérebro quer evitar a dor e quer o prazer imediato. Então, por isso que muitas vezes a mudança é difícil. Muitas vezes a gente começar a fazer algo, mesmo a gente sabendo que é benéfico, é difícil. Por quê? Porque o cérebro ele vive de rituais, ele vive de hábito. Porque quando você se habitua, você deixa o cérebro confortável e ele naquele conforto, na zona de conforto, ele acaba economizando energia. Quando você coloca para o cérebro que agora você vai mudar a sua alimentação e que você vai começar a fazer exercício, ele já se incomoda. Então ele começa a trabalhar contra você. Por quê? Porque na verdade ele quer economizar energia e evitar dor. Entendeu? Então esse é o ponto. Poxa, Eduardo, mas e agora? O cérebro trabalha contra mim? Trabalha, mas você tem controle. Você tem controle. E por que eu estou falando da organização? Que tudo tem a ver com organização. Quanto mais organizado você for, quanto mais rituais, hábitos, quanto mais você descrever, não precisa ser bitolado também, mas quanto mais você detalhar, mais fácil é para o seu cérebro. Mais fácil é para você conseguir realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Então entenda plano e execução e entender que o cérebro ele vai criar uma resistência, por quê? Porque ele quer prazer imediato e evitar dor. Então você precisa facilitar a vida do cérebro e facilitar a sua vida para conquistar objetivos, realmente fazendo um plano e fazendo para você poder fazer uma execução melhor, tá? Uma das coisas também que é muito importante, não tente mudar, né, que é um outro erro que as pessoas cometem, não tente fazer várias mudanças ao mesmo tempo. Então, geralmente, quem fala que vai emagrecer, a pessoa fala assim, bom, eu vou
começar a fazer uma dieta rigorosa, já vou começar ir para academia, vou correr, enfim, é muita mudança, tá? É muita mudança para o cérebro conseguir se adaptar naquele momento. Então ele vai trabalhar, ele vai resistir para que você não faça isso. Ele quer evitar dor e ele quer prazer imediato. Então ele sempre vai tentar buscar que você, se está chovendo, que você continue ali tranquilinho e não vá naquele momento, dê uma desculpa. Eu falo que a grande questão das pessoas quando vão falar de começar a fazer academia, as pessoas muitas vezes falam o quê? Eu vou começar na segunda-feira. Fala, tá falando disso com alguém na terça. Começa na terça ou começa na quarta já. Você não precisa esperar segunda-feira. Mas é por quê? Porque já está criando, né? Já tem ali no subconsciente uma resistência sendo criada. Por quê? Porque até lá o cérebro vai tentar trabalhar para convencer você a não começar. Então não tente fazer várias mudanças muito rigorosas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a chance disso criar um conflito muito grande de você parar com tudo, não é parar com uma coisa ou com outra, é parar com tudo, é muito maior. Tá? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Como é que estão aqui? Estão me ouvindo bem? Instagram, pessoal aqui no Facebook. Preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Posso continuar aqui. Para mim parece que está rodando normal. Ok, Matheus falou ok. Perfeito. Legal, legal. Então veja, nunca, né, recapitulando, você precisa entender que quem não se organiza agoniza, então você precisa não só ficar na mente aquilo que você quer como objetivo, mas você precisa escrever, você precisa meter o pé, como eu falei, criar o PE, né? Plano para execução. Então você precisa fazer o plano e executar. E você precisa entender que o cérebro é uma máquina de economizar energia. Então toda vez que existe uma mudança, o cérebro vai criar resistência porque ele quer prazer imediato e evitar dor. Por isso, fazer várias mudanças complexas ao mesmo tempo não é indicado. Eduardo, mas não é possível? Mas você tem que ter uma disciplina fora do comum para você conseguir que todas essas mudanças complexas, 2, 3, 4 mudanças complexas, você consiga executar com maestria durante esse período. Então, comece com uma mudança maior e vai escalando isso. Tá? Porque o cérebro ele vai querer fazer isso, ele vai querer economizar energia, ele vai querer evitar a dor. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, tá? Vocês podem mandar aqui nos comentários para que eu vou respondendo, a gente vai alinhando aqui. Tá? Então veja, já começando aqui para um caminho a mais de soluções. Poxa, Eduardo, se o cérebro tem essa questão da economia, eu realmente não anoto, então legal, precisa anotar, mas o que eu faço? Como é que eu faço? Então, como eu disse, primeiro o PE, é meter o pé, né? Plano e execução. Segundo, que é uma coisa extremamente importante, é disciplina. Você precisa ser consistente. Né? Quebre o seu grande objetivo em metas, em tarefas. Então, quanto mais você quebrar ele, ou seja, fazer pequenas partes para construir o todo, melhor. Por quê? Porque são pequenos passos que vão te ajudando a chegar. Você começa a entender que você está realizando coisas. Quanto mais você consegue quebrar isso, esse grande objetivo, melhor é. Porque assim que você termina a execução de alguma coisa, você consegue ter mais ânimo e para ir para a próxima. Consegue ter mais ânimo e para a próxima. E isso é o quê? Consistência. Você tem que ser consistente. E consistência você alcança como? Fazendo todos os dias, fazendo sempre, tendo a chamada disciplina. Eu falo, a disciplina é a mãe das realizações. Disciplina é mãe das realizações. Eduardo, mas é difícil. Então, né? A vida, ninguém prometeu para você que ia ser um mar de rosas, né? A vida, ela está aí, né, e você é responsável por ela. Cada um é responsável pela sua história. Você pode muito bem
não querer fazer as coisas e continuar contando a história de sucesso de outras pessoas, ou você pode realmente pular da cama ou pular do seu conforto e contar a sua própria história, fazer a sua própria história, ao invés de ficar aí invejando e contando sobre a história dos outros que realizaram, né? Então, o que você precisa fazer é ter disciplina. Eu muitas vezes eu tive que me obrigar realmente a fazer aquilo que precisava ser feito. Por quê? Porque você pode ter um propósito muito grande, mas não é o tempo todo que você vai estar animado, que você vai estar empolgado para fazer aquilo. Não é. Eu conto muito isso quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, né? Então, eu criei um método para me ajudar a ter inspiração quando ela me faltasse. Então, eu sempre ando com caneta e um bloco de notas, sempre. Isso é um costume meu, porque como eu falei para vocês, se eu tenho um insight, se eu tenho uma ideia, eu já ponho ali, não fico só devagando. Coloco e depois trabalho em cima dessa ideia. Isso me ajudou na construção do livro de que forma? Então eu tinha ali uma rotina, lembra, para facilitar o cérebro? Eu tinha uma rotina de que eu escrevia o livro pela manhã, né? Eu tinha o horário certo para começar a escrever, e eu sabia de uma coisa: sempre que eu tivesse uma ideia na rua, qualquer outro lugar, no trânsito, num café, enfim, numa conversa, eu pegava o bloco e já colocava o ponto da ideia, o grosso da ideia. Para quê? Para que no momento em que eu começasse a escrever, que eu tivesse essa rotina de começar a escrever, se a inspiração não viesse, o que eu tinha? Eu já tinha um ponto de início. Eu já tinha o gatilho ali para eu deslanchar. Então isso era um plano de execução. O quê? Para que eu tivesse consistência, para que eu pudesse continuar fazendo aquilo que precisava ser feito. Então eu não partia do zero, eu não parava na frente do computador e ficava lá. Nossa, inspiração, venha. Ó Senhor, me mande inspiração. Não. Eu preciso fazer o que precisa ser feito, ninguém vai fazer por mim, a responsabilidade é minha e eu queria contar a minha história. Então, tenho que criar maneiras, formas de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, criando essa rotina, que me ajudou a escrever o livro. Então, quando faltava inspiração, eu já tinha ali um meio, um ponto de início, que muitas vezes era um trampolim para eu começar a escrever. E aí vinha, né, daquele ponto de partida, vinha a inspiração, eu continuava a escrever e engatava e ia. Então, outra coisa que você precisa entender, tudo que assim, isso é uma coisa que é muito, eu gosto de compartilhar, porque é uma coisa que eu aprendi e fez muita diferença na minha vida. Tão importante, anota isso, tão importante quanto saber o que você precisa fazer, tão importante quanto aprender o que você precisa fazer, é você saber o que você precisa deixar de fazer. Tão importante quanto saber o que você tem que fazer é você saber o que você precisa deixar de fazer. Por quê? Porque as pessoas, elas querem muitas vezes ter alta produtividade, só que ela fica quase a madrugada inteira assistindo série da Netflix ou de qualquer outro streaming aí, né? Amazon Prime ou enfim, Disney Plus. Olha, uma das coisas para que você tenha uma mente produtiva é descanso, tá? Então, se você não consegue descansar, desligar, dificilmente você vai conseguir ter uma produtividade mais alta. Então, tem coisa que você precisa deixar de fazer para que você faça aquilo que é preciso ser feito, para que você consiga alcançar aquilo que realmente você deseja. Então, isso é disciplina e isso é compromisso. Porque se você não tem compromisso com você, o mundo não vai ter, querido e querida. Tá? Só um adendo aí. Se você, que é a pessoa mais interessada nos seus objetivos, no seu ganho, no seu progresso, não tiver compromisso com você, quem terá? Eu te pergunto. Então, assumir a responsabilidade, entender que é preciso ter disciplina,
Entender que ideias você não fica só na cabeça, que objetivo você não fica só na cabeça. Você tem que fazer um plano e você tem que executar. Para fazer essa execução, você tem que criar meios para ajudar você a manter a disciplina. Como eu expliquei aqui, dei o exemplo que era comigo em relação ao meu livro. E que você precisa também saber o que você precisa deixar de fazer para que você tenha uma performance melhor, para que você tenha uma produtividade melhor. Então, e obviamente, quanto mais você conseguir dividir essas tarefas para o alcance desse objetivo, melhor. Porque cada conquista vai te trazer mais satisfação, vai te disparar dopamina, sensação de prazer, de contentamento mesmo, para que você continue avançando, continue avançando. Então, esses são pontos fundamentais para você entender para alcançar os seus objetivos. Tá? O cérebro é uma máquina fantástica que nos ajuda muito, mas nós também precisamos saber o funcionamento dele e como muitas vezes a gente precisa enganá-lo para ajudar a nossa produtividade. E quanto mais você facilita as coisas para o seu cérebro, melhor é. Melhor é. Então, veja, se a gente se organizar, a gente já tem muita coisa. Inclusive, a organização e rotina é uma... Eu tenho estudado bastante, né? Como eu faço esse trabalho também com relação à questão de entender sobre ansiedade, pânico, depressão, isso tudo que infelizmente acontece no dia a dia hoje. Eu tenho visto muitos estudos. Ó, isso aí é uma dica de ouro também, tá? Compartilhe com quem você ama e com pessoas que você sabe que pode se beneficiar. Muitos estudos já apontam que, para uma pessoa muito ansiosa, o melhor é que ela tenha rotina. Rotina. Por quê? Porque o que é a ansiedade? A ansiedade, basicamente, é uma projeção catastrófica do futuro. Você fica pensando em algo que você não tem fundamento nenhum para ter certeza de que vai dar errado, mas você já fica problematizando, né? Já fica num pensamento catastrófico de que tudo vai dar errado lá no futuro. Então, a ansiedade é um excesso de futuro, é um excesso de pensar equivocadamente sobre o futuro. Agora, quando uma pessoa tem rotina, quando uma pessoa é mais organizada, a ansiedade dela é mais fácil de ser controlada. Tá? Por quê? Porque ela tem ali as coisas que ela sabe que ela vai cuidar, as coisas que ela tem que fazer. Então isso ajuda, tem vários estudos que já apontam isso, que a rotina é um antídoto para você que é muito ansioso, muito ansiosa. Então se você tem ali mais ou menos uma rota, né, do que você tem que fazer, isso te ajuda muito emocionalmente, te ajuda muito mentalmente para você conseguir viver uma vida melhor, tá? Então vamos lá, já estou quase fechando aqui, mas eu poderia passar vários planos. Como é que eu faço um plano para eu conseguir realmente colocar métodos, né, enfim, e colocar objetivo, meta, tarefa, enfim. Olha, não é esse o intuito de deixar complexo a coisa para você. O intuito, como eu falei, o meu intuito sempre é trazer um conteúdo que você vai poder aplicar imediatamente e já vai conseguir daqui a alguns dias encontrar um resultado. Dar de cara com o resultado. Falar, caramba, isso me ajudou. As coisas mudaram. Então, eu sempre coloco, quando as pessoas vêm falar comigo sobre objetivo, ou quando eu estou falando em mentoria, enfim, eu sempre falo o seguinte: você precisa pensar 3 coisas. Anota isso. 3 coisas. O que você quer? Então, o que? Qual que é o objetivo? O que você quer? Segundo, por que você quer? Isso é importante. Nossa, Eduardo, mas como assim por que quero? Quero porque eu quero. Então, esse é o problema. Porque muitas vezes você vê uma ideia de alguém que não faz nenhum sentido com a sua historicidade, com a sua vida, e você acredita, né, passa a pensar que você precisa daquilo também. Então, na verdade, você precisa se convidar a refletir se aquilo, na verdade, que você quer é só para mostrar para os outros, é só
por causa de algum tipo de status, é só para mostrar que você está bem. Percebe? Então, primeiro você tem que pensar o que você quer. Né? Segundo, por que você quer. Se realmente aquilo faz sentido para a sua vida, para a sua história, para o seu progresso. E o terceiro, como você vai fazer para alcançar esse objetivo. Que aí entra o que eu falei, plano e execução. Então o que você quer, por que você quer e como você vai fazer, plano e execução. Você respondeu essas 3 perguntas, você já está na frente de 90% das pessoas. Porque a maioria das pessoas, além de não se perguntarem, não se questionarem a respeito disso, elas não colocam os objetivos de forma organizada, seja no papel, seja no computador. Então, vou quase fechando aqui com a frase que eu iniciei lá. Quem não se organiza, agoniza. Tá? Quem não se organiza, agoniza. Então, a partir do momento que você sabe o que você quer, que você entende que você quer, né? Por que você quer, faz sentido, é algo útil, bom e verdadeiro para você e para outras pessoas, e você entende como você vai fazer, que é o plano e a execução, vai embora, vai que vai. Ah, Eduardo, mas não tem mais, bota para fazer. Disciplina, ensinei um pouquinho como é que você vai, facilita a sua vida. Quanto mais rotina, quanto mais organizado você for, mais fácil fica para você alcançar o objetivo. Tá certo? Então, esse é o grande ponto aqui, já amarrando e chegando ao fim da nossa live. O ponto é você realmente se organizar. Então, colocar no papel o plano de execução, ser uma pessoa consistente, ter disciplina, que eu falei, a disciplina é a mãe de todas as realizações, dividir o seu objetivo em partes menores para que você vá ganhando motivação, inspiração e continue a fazer, facilitar o cérebro com essa organização, tá? Fazer o que precisa ser feito e entender aquilo que você precisa deixar de fazer e que está te prejudicando na execução do seu objetivo. E claro, se perguntar o que você quer, por que você quer e como você vai fazer para alcançar. Tenho certeza absoluta, você pode me mandar mensagem aqui depois, que assim que você colocar isso no papel, você vai ver uma mudança já com relação às ideias clarearem, as coisas se organizarem e você começar a sentir que você está caminhando de fato. Tá bom? Era essa a contribuição de hoje que eu queria fazer. Eu agradeço imensamente a todos aqui que passaram pela live, quem ficou, e compartilha, né, com as pessoas. E eu espero realmente ter contribuído com vocês. Espero realmente ter trazido um conteúdo de valor e que possa aí ajudar na sua vida, na sua trajetória. Tá bom? Mande mensagem para mim aqui. Me falem se vocês gostaram, se vocês querem que isso continue acontecendo, que eu faça a live com mais frequência, porque isso me ajuda a entender se eu estou realmente fazendo aquilo que eu gosto de fazer com excelência, que é contribuir para que as pessoas possam alcançar aí desenvolvimento e progresso nas suas vidas, tá bom? Obrigado a todos, um grande e carinhoso abraço e até a próxima. Valeu!